Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra indicar pra vocês um filme, tá? A gente vai falar sobre um livro ou dois também, um pouquinho. Mas o filme que eu tenho pra indicar pra vocês é um filme francês de 2010. O nome dele, o título aqui no Brasil ficou como Românticos Anônimos. Na verdade, o título original, acho que caberia melhor um Tímidos Anônimos ou Emotivos Anônimos. Mas o fato é que é um filmezinho bem leve, bem interessante, uma obrinha-prima, assim, bem feito. A atriz Isabelle Carré, que é uma guria que eu gosto muito, ela foi até indicada a melhor atriz no Prêmio César por conta desse filme. E assim, o que eu acho mais bacana nesse filme é que ele mostra a questão das relações amorosas de uma forma bastante realista até, né? Porque são duas pessoas já de meia idade que têm, eles são muito intensos, eles são ansiosos, eles têm medos muito grandes que se refletem na sua forma de se relacionar, né? Então, se eu tivesse que resumir o medo deles, ela é muito tímida, ela tem um medo muito grande de se expor, quando ela fica o centro das atenções, ela não consegue dar conta mesmo, né? E ele verbaliza o medo dele, porque ele faz terapia e aparece em algumas sessões e é interessante. Ele é um homem que ama as mulheres, mas que tem medo de intimidade. No fim, esses dois medos estão muito relacionados, porque a gente, ao ter medo de se expor, a gente está, na verdade, dizendo que a gente tem uma, uma ansiedade muito grande de não ser aceito, né, de ser rejeitado por aquilo que a gente é. E a intimidade nada mais é do que isso, é você estar tão próximo de uma pessoa que a pessoa te vê profundamente. Então, na verdade, os dois têm muito medo de não ser aceitos como eles são. E eu pergunto pra você aí, quem de nós nunca, não é mesmo? Eu acho que quanto mais a gente ama uma pessoa, mais medo a gente tem de não ser amada por ela, de ser rejeitada, de não ser compreendida e de não ser acolhido naquilo que de mais nosso existe, né? Então, o filme vai pairar nas dificuldades que esses dois têm de se aproximar, né? E tem uma cena do restaurante que eu acho muito hilária, assim, que retrata bastante a dificuldade que eles têm. O filme também tem um outro tema importante, que é o tema do chocolate, né? Eles são dois chocolateiros, a vida deles paira em torno disso, do fazer o chocolate, né? E eu acho que essa escolha não foi aleatória, porque a gente sabe que chocolate é rico em serotonina e muitos de nós usam chocolate para aliviar a ansiedade justamente, né? O filme ele tem assim um cenário que é a França, tal, Paris, que eu sempre gosto muito, que dá um tom universal para a história, assim como a questão do figurino, que a gente não sabe direito que época a gente tá, por conta não por causa da roupa que eles usam, que é bastante clássica. Então fica aquela coisa assim de que essa história poderia acontecer em qualquer época, em qualquer lugar. E a gente vê o ridículo do amor sendo explicado e ilustrado da melhor forma possível, né? É um filme bastante divertido, mas assim, é aquele humor sutil que eu gosto mais, não é nada escrachado, é aquele humor que a gente dá algumas risadinhas, né? Não sai gargalhando. E eu acho ótimo falar desse filme nos tempos de hoje, porque eu vejo os jovens, principalmente, muito desiludidos com as questões amorosas, né? Eu vejo um monte de gente que ou já teve o coração partido muitas vezes, ou morre de medo de ter o coração partido. E a verdade é que quando a gente não se arrisca, né, nessa questão do amor, é um fato, a gente não se expõe, a gente não é julgado, a gente não é criticado, mas também a gente não se dá a oportunidade de ser amado, né? E aqui eu trago uma citação de C.S. Lewis, naquele livro Anatomia de uma Dor, que ele escreve depois que a esposa dele falece, né? E ele diz que ame qualquer coisa e certamente o seu coração será atormentado e possivelmente partido. Para certificar-se de mantê-lo intacto, não o entregue a ninguém. Envolva-o cuidadosamente com muitos passatempos, pequenos luxos, guarde-o na segurança do cofre e nele, seguro, sombrio, inerte e sufocante, permanecerá. O único lugar além do céu onde se pode entrar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. E essa citação meu marido usou para fazer um casamento agora sábado,
falando justamente sobre isso, né? Que se existe algum segredo para uma relação de longo prazo é a questão da entrega, é de você dar o salto, de você perder o medo, né, de amar. É a única forma de você estabelecer uma relação amorosa verdadeira, porque todas as relações platônicas, elas são pautadas numa idealização do outro, então a gente nunca sabe de fato quem é a outra pessoa e nisso a gente não tem oportunidade de amar, né? Toda grande paixão é uma idealização. A gente precisa desse chamariz, e eu falo para os meus alunos que se apaixonar dói pra caramba, mas é uma das melhores coisas que a gente vivencia, né? A gente precisa da paixão para poder se aproximar de alguém, para poder desejar alguém de verdade. E depois, com a convivência, a gente vai descobrindo não aquela pessoa ideal, que é a nossa projeção de ego, né? Mas a pessoa real. E se a gente der sorte, a gente aprende então o que é o amor, né? Cada parte ridícula da pessoa que você aprende a amar um aprofundamento do sentimento, né? E isso é que faz a gente construir um vínculo amoroso duradouro e verdadeiro. E o medo é o nosso maior inimigo no que diz respeito ao amor, né? A Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, ele dá um jeito de você falar para a pessoa que você gosta dela, ele faz você saltar barreiras, escalar montanhas, atravessar rios, né? Mesmo que as suas neuroses sejam representadas por todas essas metáforas. E aí você consegue, ao menos, dedicar esse amor para a pessoa que despertou ele em você, né? Então, o filme é legal porque, apesar de todos as artimanhas que as neuroses deles vão criando, eles vão provando ali que o sentimento amoroso é mais forte do que as nossas neuroses. Ele é mais forte do que os nossos medos. E se a gente, no momento oportuno, simplesmente der o salto, ele acontece, né? Eu falo para os meus alunos, às vezes, que eles estão parecendo os divorciados de meia idade, né? Porque eles têm tudo 14, 15, 16 e eles são muito céticos, um ceticismo que eu, na minha idade, nessa idade, nunca tive, né? Eu me lembro que a gente ia pro intervalo olhar os meninos bonitos, olhar só, a gente nem conversava. Se o menino falava oi pra gente, a gente parecia que ia derreter, assim. E a gente se apaixonava também um por semana, né? Essas coisas fazem parte, né? A gente tem um encantamento por essa ideia de encontrar alguém para amar e imaginar mesmo um futuro com essa pessoa. É uma das coisas que dá sentido para nossa existência e parece que a nossa geração ela ficou tão crua com relação a isso, né? Eu peguei um Uber esses dias, um senhor peruano dirigindo e tinha 5 filhos, 3 em idade de adolescência e nessa fase de descobertas, e aí ele me pegou na escola, né, ele viu que eu era professora, a gente começou a conversar sobre isso, e ele falando, né, que ele percebe que os filhos dele são muito desencantados mesmo, né, com essa coisa do amor romântico, de pensar em ter alguém, de sonhar como você gostaria que essa pessoa fosse, né, o meu marido brinca que ele imaginava até o nome da pessoa como ia ser e tal, a gente era muito mais romântico, né, nossa geração sonhava muito mais com essas questões do amor e talvez por isso alguns de nós ainda sejam capazes, né, dessa entrega, desse envolvimento. Mas o fato é que a gente precisa aprender a chorar, a gente precisa aprender a ser ridículo, né, às vezes, porque o apaixonado sempre é um pouco ridículo, a gente faz coisas muito estranhas quando a gente tá apaixonado e a gente fica inundado por um sentimento maior que a gente, né? E as pessoas se envergonham disso, as pessoas se reprimem por vergonha. As pessoas não amam porque elas querem manter nos outros essa ilusão de uma perfeição que não existe, né? E aí tem esse livrinho aqui chamado Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes, que inclusive quem me indicou foi minha amiga Priscila. Ela falou pra mim que esse livro salvou a vida dela e, numa certa medida, também a minha, né? Porque quando a gente começa a discutir, de fato, sobre as coisas que a gente sente quando a gente tá apaixonado, isso é muito curativo. E aí tem uma parte do livro que ele tá falando sobre choro, né? Sobre a tristeza, às vezes, do amor rejeitado, sobre como a gente sofre e se entrega mesmo a experiências, às vezes, bastante dolorosas, né? E aí ele tá falando muito do Werther, né? Um outro livrinho que eu recomendo para falar sobre essas questões das paixões é O Sofrimento do Jovem Werther. E ele fala o seguinte, olha, quem escreverá a história das lágrimas? Em que sociedades, em quais épocas se chorou?
Desde quando os homens e não as mulheres não choram mais? Porque a sensibilidade é, num certo momento, transformada em sensibilismo. As imagens da virilidade são movediças. Os gregos, os homens do século XVII, choravam muito no teatro. São Luís, no dizer de Michelet, sofria por não ter recebido o dom das lágrimas. Numa ocasião em que sentiu lágrimas deslizarem-lhe suavemente pelo rosto, elas lhe pareceram tão saborosas e suaves, não apenas para o coração, mas também para a boca. E ele faz uma referência aqui também ao Schubert. Quem é esse eu que tem lágrimas nos olhos? Quem é aquele outro que tal dia esteve à beira das lágrimas? Quem sou eu que choro todas as lágrimas do meu corpo? Ou que derrama ao acordar uma torrente de lágrimas? Se tenho tantas maneiras de chorar, é talvez por sempre me dirigir quando choro a alguém, e por não ser sempre o mesmo o destinatário das minhas lágrimas. Adapto meus modos de chorar ao tipo de chantagem que por minhas lágrimas pretendo exercer à minha volta. Obrigo-me a chorar para provar a mim mesmo que minha dor não é uma ilusão. As lágrimas são signos, não expressões. Por minhas lágrimas conto uma história, produzo um mito da dor e assim posso acomodar-me a ela. Eu posso conviver com ela porque chorando dou-me o interlocutor enfático que recolhe a mais verdadeira das mensagens, a do meu corpo, não a da minha língua. Palavras, que são palavras? Uma lágrima dirá bem mais. Então, assistam Românticos Anônimos e se arrisquem. Se arrisquem a amar, a sentir, a chorar, até a sofrer. Morre-se de coração partido. Eu me lembro que na faculdade eu estudei um caso em que, na área de psicossomática, uma jovem esposa que perdeu seu marido muito amado, ela desenvolveu um câncer cardíaco muito raro, né? E aí os médicos atribuíram realmente a tristeza ali pela perda do objeto amado. Mas, no geral, quando a gente tem um coração partido, a gente cresce bastante, né? A gente aprende coisas importantes a respeito da gente mesmo. E se a gente der sorte, em vez de um coração partido, a gente a gente vai passar a ter 2 corações batendo no mesmo compasso, né? E vai construir uma vida linda aí, real, cheia de coisas ridículas, mas muito, muito boa ao lado de outra pessoa. Um beijo, gente. Até a próxima.